Um ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro. Em entrevista ao site Metrópolis, Marcelo admite a participação dele no esquema da rachadinha. Na mesma entrevista ao portal Metrópolis, Marcelo Luiz Nogueira levantou suspeitas. Parabéns pelo bom trabalho de vocês, eu tenho acompanhado a Metrópolis, o portal cresce a olhos vistos, bem informado é quem acompanha o Metrópolis. Cumprimento Metrópolis pelo crescimento. De vez em quando eu vejo notícias do Metrópolis em vários grupos de WhatsApp. Um vídeo de uma reunião no Palácio. Foram publicados hoje pelo site Metrópolis. O trabalho do Metrópolis, quero primeiro parabenizar vocês, que vocês estão ajudando bastante a esclarecer a população. E para finalizar, até uma entrevista sua ao portal Metrópolis. Eu queria dar os parabéns para a Lilian, que comanda o Metrópolis, cada vez mais é uma fonte obrigatória de informação. O site Metrópolis publicou que Alexandre é filho de Ricardo Silva Marques. Guilherme Amado, onde é esse cara aqui? Metrópolis. Metrópolis, Guilherme Amado. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live realizada pelo Metrópolis. Para quem não me conhece, eu sou Caio Barbieri, sou jornalista do portal e estarei com vocês na próxima meia hora conversando sobre um assunto muito importante, que é o câncer de próstata. Esse tipo de tumor é o segundo que mais atinge os homens, sendo responsável por quase 30% dos casos incidentes na população masculina. Só no Brasil são quase 16 mil mortes por ano, segundo o levantamento realizado pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Giador, no DF, muito obrigado pela presença, Dr. Alisson. E também nos acompanha aqui no estúdio o médico Bruno Carvalho, que é oncologista clínico da Oncologia DOR no DF. Boa noite, Dr. Bruno. Boa noite. Vale lembrar que essa live tem um oferecimento da Oncologia DOR e estará disponível em nossos canais oficiais no YouTube, Facebook, para serem revistos a qualquer momento. Bom, vamos começar então. Neste ano, a campanha Novembro Azul comemora 10 anos de existência aqui no Brasil. Eu gostaria de saber dos nossos convidados qual é o balanço que os senhores fazem dessa primeira década do movimento. Quais os principais avanços que podemos notar nos últimos anos? A campanha tem ajudado a quebrar um pouco o tabu que existe sobre essa doença? Vamos lá, doutor Bruno, primeiro. Bem, boa noite a todos, novamente. Essa campanha realmente ela tem esclarecido bastante a população a necessidade de se procurar um médico, de se fazer o toque retal, fazer o exame de PSA. Para se ter uma ideia, mais de 70% dos homens já têm essa percepção. Então isso a gente vê que tem mudado. A gente tem dados fora do Brasil dessa conscientização, da maior busca do PSA, com estudos tanto europeus, estudos norte-americanos, mostrando que quando se tem essa busca, você diminui a taxa de mortalidade pelo câncer de próstata e também o diagnóstico dessa doença. Então eu acho que dessa forma houve uma maior conscientização dos pacientes na busca do serviço urológico. E na sua avaliação, doutor Alisson? Boa noite a todos, né? Então é uma honra estar aqui com vocês e com o Dr. Bruno. Realmente isso que o Bruno falou é de algo que surpreende a gente da tamanha a eficácia dessa campanha.
ainda mais que um público, a gente sabe, o público masculino ele tem mais resistência a procurar médicos sem sintomas, né? Isso é até algo que a gente vai debater a posteriori. Então, o Novembro Azul, assim como o Outubro Rosa, né, no câncer de mama, são duas campanhas que mundialmente têm tido bastante impacto positivo. Porque o grande objetivo nosso é a detecção precoce desse tipo de tumor. A gente precisa diagnosticar esse câncer antes dele se metastatizar, antes dele tornar uma doença avançada, que com isso a gente tem melhores resultados no desfecho oncológico e melhores taxas de qualidade de vida desses pacientes, porque os tratamentos eles são menos agressivos. Isso. Antes de aprofundarmos no tema, gostaria que vocês falassem, se possível, sobre os principais sintomas e em que momento o homem precisa começar a atentar-se para esse tipo de exame. Como o Alisson falou, a desvantagem do homem, se a gente for olhar historicamente, a mulher, na hora que ela tem a primeira menstruação, já procura o ginecologista e aí já vai utilizando o pílula anticoncepcional e sempre está buscando o ginecologista. Em contrapartida, o homem, ele não busca de forma rotineira o urologista. O ideal é você procurar um urologista, procurar um serviço antes de ter sintomas. Porque a partir do momento que você já tem algum sintoma urinário, a doença já está um pouco localmente avançada. Então, o ideal é que se busque um profissional médico, um urologista, antes de ter sintomas. Uhum. Imagino que vocês dois, como oncologista e radio-oncologista, lidem diretamente com as diversas dúvidas feitas por pacientes que chegam ao consultório todos os dias. Quais os principais mitos que escutam sobre a doença? Normalmente assim, a primeira coisa é aquela questão que o homem é muito comum ele dizer, né, que ele não está sentindo nada, então ele não precisa ir no médico. Normalmente assim, quando você vai, tenta investigar um pouquinho melhor, você vê uma certa resistência dele, muitas vezes ele é levado por algum familiar para procurar atendimento. E como você mesmo diz, o Dr. Bruno também citou, e quando a gente tem o paciente com sintoma, a doença geralmente ela já está bem mais avançada, porque diferente da mama que você tem um autoexame até para poder fazer em casa, no câncer de próstata não. Quando ele dá algum sintoma é porque essa doença é normalmente mais avançada. E os principais sintomas que a gente vai envolver no câncer de próstata relacionada à masculinidade é em relação à esterilidade, à infertilidade, a questão da perda da potência sexual, que é algo que a gente precisa tratar bastante. E quando ele percebe que se ele diagnosticar essa doença inicialmente, a taxa de complicação nesse aspecto em relação à impotência, ela é menor com técnicas mais avançadas de tratamento, seja com cirurgia robótica, seja com radioterapia de alta precisão, seja com hormonioterapia com tempo mais curto, isso acaba desmistificando esse medo do homem, né, de ficar impotente. Pelo contrário, né, a gente vai dizer, se você pegar no início, a chance de você ficar impotente é muito menor do que você pegar com uma doença avançada, que vai precisar fazer tratamento cirúrgico, radioterapia complementar ou hormonioterapia de longa duração. Então isso é um dos principais mitos, é o medo do homem relacionado à impotência, né, que é um sintoma que assusta muito o público masculino. Dr. Bruno, de quanto em quanto tempo um homem precisa fazer esse exame de prevenção, por exemplo? Basicamente, primeiro a gente estipular qual a idade seria melhor para fazer essa busca do urologista. Se você não é um paciente de alto risco, o que são pacientes de alto risco? Aqueles pacientes negros, paciente que já tem mais casos na família de câncer de próstata, não só de câncer de próstata, de mama ou pâncreas abaixo dos 50, 60 anos, é um paciente de alto risco. Esses pacientes devem procurar o urologista aos 40, 45 anos. Agora, aqueles pacientes que têm um risco normal de desenvolver um câncer de próstata a partir dos 50 anos. Tem que procurar o urologista, fazer o teste sanguíneo e também fazer o toque. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção, que você perguntou, é a questão do tabu. Uma coisa importante para todos os cânceres é que aquela frase que a gente sempre ouve, quem procura acha. Mas o que os pacientes têm que entender é o seguinte, quem procura acha, e quem acha mais precocemente, como o Alisson falou, tem mais chance de cura. Então a gente não tem que ficar só no quem procura acha. Quem procura cedo, acha cedo e cura mais fácil. Mas então não existe uma periodicidade de voltando à sua pergunta, a questão da periodicidade, se tem um PSA normal, se você tem um PSA normal, um valor normal, você pode fazer, tem sociedade que indica cada ano e tem sociedade que indica de 2 em 2 anos. Então até de 2 em 2 anos você pode procurar o médico novamente se os exames estiverem todos normais. Obviamente, se tiver alguma alteração, aí não. Aí segue a propedêutica. É bom a gente tirar essas dúvidas aqui, que são dúvidas que muitas pessoas têm, às vezes até mesmo por preconceito, até mesmo por timidez, procuram não tirá-las, né, não saná-las. Sim. Bom, um estudo conduzido pelo Instituto Lado a Lado pela Vida identificou que 62% dos brasileiros só visitam o médico quando tem sintomas insuportáveis. Bem, além de assustador, esse dado mostra que a cultura da prevenção ainda não está presente no país. Na opinião dos senhores, o que se deve fazer para que a população masculina tenha uma maior
conscientização sobre a importância do autocuidado. Enfim, essa que a gente percebe que os homens têm uma dificuldade de relação com o médico, né? Basicamente, são essas campanhas de informação, como o Novembro Azul, a campanha que vocês estão desenvolvendo nessas lives são muito importantes. Então, informação de qualidade é a melhor arma para a prevenção. O senhor concorda, doutora? Concordo. E até porque essas campanhas elas são fundamentais para a gente realmente conscientizar a população. E no nosso país existe outro critério que infelizmente acontece, que é a dificuldade de acesso, né? Então hoje também existe uma certa dificuldade, principalmente no sistema público, para a gente ter acesso à medicina e acesso à medicina de qualidade. Então isso é algo que precisa ser ponderado também. Claro, existem algumas leis no Congresso, principalmente uma lei que foi aprovada agora, garantindo o acesso integral à saúde, mas a gente precisa, de fato, prestar uma assistência médica de qualidade para também melhorar o acesso à população a esse tipo de campanha, né? Que a campanha seja efetiva. Muito obrigado, doutor Alisson. 2 exames se destacam com um importante papel para o diagnóstico da doença: o exame de sangue e o exame de toque retal. Um pode substituir o outro ou eles atuam de forma complementar, doutor Alisson? Eles atuam de forma complementar. Isso também é um outro mito, né? A gente estava falando de tabu, de que só o PSA ele é importante. Na verdade, não. Hoje a gente precisa de uma avaliação do urologista com toque retal e também do exame de PSA. Porque existem alguns casos em que o câncer se manifesta sem elevação do PSA, que são até tumores de característica até mais agressiva. Por isso que o toque e a avaliação do especialista é fundamental e não só o PSA. Ter um PSA muito alto ou muito baixo é certeza da presença ou não de um câncer de próstata, doutor Bruno? Não, o PSA está relacionado à glândula prostática. Então você tem algumas alterações benignas, hiperplasia prostática benigna, algumas infecções que vão aumentar o PSA. Então você pode ter um PSA elevado e não ter câncer de próstata, assim como você pode ter um PSA baixo e ainda assim ter câncer de próstata. Então não tem uma relação. É óbvio que a maioria dos casos de câncer de próstata tem um PSA elevado, mas nem todo PSA elevado é câncer. Com que idade recomenda-se iniciar os exames de prevenção do câncer? O senhor já falou isso, mas é sempre bom frisar: os homens jovens podem ser acometidos pela doença ou precisam pelo menos fazer um exame de rotina, mesmo que antes dos 40 anos? Antes dos 40 anos, só se você tiver alguma alteração genética já determinada na família, como alguns grupos de mutações, mutação BRCA, enfim. Se você tiver, você deve procurar um auxílio médico. Mas a incidência de câncer, normalmente abaixo dos 40 anos, ela é muito, muito baixa, né? Mas existe? Existe, mas existe. A incidência é maior, começa ali por volta de 60, 65 anos, vai até os 75, 80 anos. É o pico de incidência. Então, como eu já havia falado, nos pacientes de risco normal, procurar um médico após os 50 anos, aos 50 anos, se não tiver nenhum sintoma, obviamente. E aqueles que têm um risco mais aumentado, como a gente falou, da raça negra, ou os pacientes que têm casos na família de câncer de próstata, de parentes de primeiro grau, que é pai ou irmãos, você começa aos 40, 45 anos, esse rastreio. Perfeitamente. Atualmente, quais são os principais tratamentos oferecidos para quem é diagnosticado com tumor na próstata e quais os efeitos colaterais mais comuns sentidos por esses pacientes, doutor Alisson? Normalmente isso vai depender da primeira ferramenta que a gente vai lançar a mão, que é o estadiamento. Então, a partir do momento que a gente diagnostica, fizemos um exame preventivo, vimos uma alteração no toque, uma alteração do PSA, se confirmou ali com ressonância e biópsia, a gente vai precisar estadiar esse paciente. Então, normalmente o urologista referencia esse paciente ao oncologista para que ele faça esse estadiamento, que é mapear e saber onde essa doença se encontra. Eu falo que assim como numa batalha, a primeira coisa é conhecer o inimigo e conhece através dos exames de estadiamento. Então o tratamento vai se basear no estadiamento. Se a gente tem uma doença localizada e essa doença ela é indolente, dependendo-se da idade, perspectivas, etc., a gente pode optar até por tratamentos de vigilância ativa, que a gente fala. Mas isso é como eu disse, uma avaliação bem minuciosa entre um time multidisciplinar, oncologista, urologista e radio-oncologista. Dependendo de oferecer o tratamento a uma doença localizada, praticamente as duas armas principais vão ser cirurgia, radioterapia, com ou sem o bloqueio hormonal, a ajuda do tratamento sistêmico a depender desse estadiamento. E nas doenças mais avançadas, quando a gente pega essa doença fora da próstata, o principal tratamento é o tratamento sistêmico, que o Dr. Bruno até explica melhor para a gente, que são drogas, remédios que se usam, grande parte deles bloqueadores hormonais, para tentar vencer essa doença e controlar a doença. É isso, doutor Bruno? Quando você tem a doença que já saiu da próstata, ela está ali acometendo linfonodos, que são ínguas ali na região da bacia, da pelve,
ou quando ela dá metástase no osso, que é o seu sítio, um dos sítios mais comuns, aí o tratamento básico é o bloqueio hormonal central. O que é isso? Você bloqueia a produção de testosterona. Basicamente é isso. Bloqueia a produção de testosterona com todos os seus efeitos. E hoje tem algumas novas drogas que você associa a esse bloqueio da testosterona, que são novos antiandrógenos ou quimioterapia, enfim, aí vai depender avaliação de caso a caso. Antes de continuar no nosso roteiro, eu queria fazer mais uma dúvida minha, esclarecer uma dúvida minha. E esse tratamento, a partir do início, ele vai ficar até o fim da vida do paciente? Ele vai ficar refém desse tratamento ou não? Ou existe uma data para... Tá. Se a doença for metastática, se ela já deu metástase, basicamente o paciente vai receber o tratamento ao longo da sua vida. Se for uma doença localizada, não. Se for uma doença que for um diagnóstico mais precoce, você tem um tempo determinado de tratamento. Se fizer a radioterapia, basicamente você vai fazer ali, dependendo do risco do paciente, tem uma classificação. Se for alto risco, você faz 2-3 anos. Se for de risco intermediário, 6 meses. Se for de baixo risco, só a radioterapia isolada. Em relação à cirurgia, fez a cirurgia, tá tudo ok, o PSA zerou, aí você só acompanha. Por isso que é importante a gente fazer a detecção precoce, né? Porque é isso, a gente minimiza o impacto do tratamento, né? Até, por exemplo, se você pega uma doença localizada, você vai usar cirurgia, você tem à disposição cirurgia robótica. Se você vai usar radioterapia, você tem hoje tecnologias de alta precisão que a gente consegue monitorizar e tratar praticamente só o tumor, reduzindo a dose de radiação no tecido sadio, com baixíssimo ou baixo tempo de uso de hormonioterapia. Por isso que é fundamental a gente fazer detecção precoce. Por isso que a gente precisa diagnosticar a doença no início, porque, como eu disse, a chance de cura é maior e o impacto do tratamento é menor. Eu gostaria que vocês nos explicassem o que é a prostatectomia radical, em quais os tipos de caso ela é indicada. Só vou repetir o nome da palavra prostatectomia radical. Em quais tipos de caso ela pode ser indicada? A prostatectomia radical, prostatectomia é retirada da próstata. Mas você não retira só a próstata, você retira algumas estruturas ali em volta, vesículas seminais. Nos pacientes de mais alto risco, você retira linfonodos, que são íngulos, e depois manda para exame. Então, basicamente, a retirada total da próstata é o significado da prostatectomia. Após a cirurgia de remoção da próstata, o paciente ainda pode precisar de algum complemento para tratar a doença? Depende, então, do seu estadiamento. Uma vez que você faz a prostatectomia radical, como o Dr. Bruno disse, aquela peça cirúrgica, ela vai ser mandada para um exame chamado de anátomo patológico. O patologista vai avaliar e vai dizer as informações para a gente, de onde a doença se estava instalada, se acometia a vesícula seminal, se ela já estava querendo sair ali da cápsula, que a gente chama de extravasamento extraprostático, se tinha linfonodo positivo. A depender dessas informações, a gente vai ou não utilizar tratamentos adicionais. Hoje a tendência é que a gente não utilize se o PSA estiver zerado e comece um acompanhamento pelo PSA. Até porque o paciente ele precisa ganhar um tempo para recuperar aqueles sintomas que só foram causados pela cirurgia. Algumas vezes ali com relação à incontinência, algumas vezes impotência, e que hoje com essas técnicas modernas, com cirurgião habilitado, consegue-se reduzir muito a taxa de incontinência, a taxa de impotência. Um desses exemplos é a prostatectomia robótica, que reduz bastante esse risco. E a tendência é, depois da cirurgia, acompanhar com o PSA. E aí, normalmente, com um time multidisciplinar fazendo esse acompanhamento. Uma vez que a gente observa a elevação do PSA, a gente instaura um procedimento que é a radioterapia com ou sem a hormonioterapia. Normalmente esse é o procedimento em que a gente faz quando há sinais de que o PSA volta a subir. Aí a gente usa a radioterapia, que é localizada, usar a radiação ali na pelve para tratar as possíveis células que possam ter ficado, com ou sem a combinação do tratamento hormonal que o Dr. Bruno citou. Um dos principais medos gerados pela cirurgia do câncer de próstata são os efeitos colaterais que ela pode causar. Quais são esses possíveis efeitos e como eles podem ser tratados? Basicamente, os efeitos colaterais de uma prostatectomia na parte urinária, você pode ficar com incontinência urinária, e outro é a disfunção sexual. É claro que isso vai basear, essa taxa pode variar ali de 10% a 30%, isso vai ser determinado principalmente pela idade do paciente, pelas comorbidades. Às vezes o paciente tem diabetes já de difícil controle, então ele já tem um déficit sexual. Enfim, essas são os principais complicações da cirurgia. E podem ser minimizados com medicamentos, com novas técnicas cirúrgicas, como a prostatectomia robótica,
e a avaliação de um time multidisciplinar, fisioterapia, tudo isso ajuda muito na diminuição desses efeitos colaterais. E a prevenção, né? Sempre a prevenção. Há alguma maneira de identificar os tumores benignos que crescem muito devagar e não apresentam risco? Todos os tumores precisam de tratamento como radioterapia, por exemplo? Não. Na grande parte das vezes, por isso é importante essa avaliação do urologista inicialmente, porque grande parte das vezes, como o Dr. Bruno disse, a elevação do PSA pode ser relacionada a uma prostatite, que é uma inflamação da próstata, uma infecção, algumas vezes a hiperplasia benigna prostática, que é algo que atinge nós homens dependendo da idade, né? A partir dos anos, isso tem uma chance maior de acontecer. Por isso que a avaliação especializada, e hoje a gente detém de métodos muito precisos de diagnóstico, como a ressonância multiparamétrica da próstata e até mesmo o PET, que é um exame que a gente faz para a detecção desses tumores, conseguem ter essa diferença do que é uma hiperplasia benigna e do que é um câncer de próstata. E a radioterapia ela é utilizada apenas na situação de neoplasia maligna, apenas na situação de câncer de próstata propriamente dito. Quando a gente tem a hiperplasia benigna, o tratamento ele é cirúrgico ali, com a enucleação ou normalmente com a ressecção transuretral para melhorar sintomas do paciente do ponto de vista urinário. Perfeito. Existe algum hábito que contribua para o desenvolvimento do câncer de próstata? O quanto a genética realmente influencia no desenvolvimento dessa doença? Os principais fatores para o desencadeamento do câncer de próstata são, primeiro, a idade, obviamente o envelhecimento, alguns fatores genéticos, como eu citei, BRCA, algumas mutações. Você tem outros fatores, esses são fatores que a gente não pode mudar, como por exemplo a etnia, a pessoa da raça negra tem uma chance maior, ter casos na família e alguns dados comportamentais, basicamente a falta de atividade física, o consumo de comida gordurosa ou carne vermelha. Então tudo isso aumenta a chance de você desenvolver câncer de próstata. Alguns outros fatores, o álcool também tem alguma relação, alguns estudos mostram a relação do álcool com o desenvolvimento do câncer de próstata. Outros, como o cigarro, também tem estudos que mostram essa relação. Outros que mostram apenas que o uso do cigarro ele aumenta a chance de você morrer do câncer de próstata e aumenta a chance do câncer de próstata voltar depois de um tratamento definitivo. Uma espécie de uma reincidência. De uma recidiva, isso. Uhum. E com relação à prevenção, existem fatores que ajudem a não desenvolver a doença? A grande questão que a gente busca é realmente prevenção, porque a campanha que a gente faz é para detecção precoce. Existem alguns estudos que se tentaram tratar medidas farmacológicas de prevenção do câncer da próstata, basicamente utilizar alguns bloqueadores hormonais, mas infelizmente os resultados eles não foram muito positivos. O que a gente sabe então é frisar como a campanha do Novembro Azul em detecção precoce. É isso que a gente precisa fazer. E essa detecção vai dependendo do risco, como o Dr. Bruno explicou. Então o foco é a detecção precoce. E tem fatores, como eu falei, que não tem como mudar, que é a idade e raça. Mas outros, o que você pode fazer para tentar diminuir uma prevenção primária é atividade física, melhorar a alimentação mais saudável, e basicamente são esses dois pontos que a gente pode trabalhar nesse sentido de diminuir a incidência do câncer de próstata. Perfeito, Dr. Bruno. É verdade que homens negros têm o dobro de chances de desenvolver? O senhor tem repetido isso aqui. Então é o dobro de chance de desenvolver a doença? Por que isso ocorre, Dr. Bruno? A explicação são fatores dietéticos e fatores hereditários. A gente tem dados na literatura que é o seguinte: o homem negro ele apresenta um tumor mais agressivo numa idade mais precoce e também tem uma chance de recidiva do tumor maior. Tem outros estudos na literatura, principalmente em câncer de próstata resistente à castração, tratados com o docetaxel, que é uma quimioterapia, que o desfecho foi igual, tanto para a população negra quanto para a população branca ou hispânica, que geralmente a maioria desses estudos são norte-americanos. Mas a raça negra é um fator de risco para o câncer de próstata e os homens têm que ficar mais atentos. Perfeito. Então, você que ainda não fez seu exame, já tem mais de 40 anos, procure um médico, procure ajuda e auxílio de especialistas para se cuidar e evitar que essa doença possa se desenvolver no seu corpo. O mesmo estudo que falamos há pouco, feito pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, mostra que 61% dos brasileiros com mais de 45 anos nunca fizeram o exame de toque. No entanto, o que mais impressiona é que isso ocorre por falta de informação, mas por falta de indicação médica. Vocês acreditam que isso mostra que o assunto precisa ser trabalhado de uma forma mais ampla, em rede, incluindo vários atores dentro desse processo? Sim, concordamos muito. Acho que iniciativas como essa do Metrópolis, junto com a Oncologia D'Or, de divulgar ações como essa campanha do Novembro Azul, que é mundial, elas servem para isso.
para divulgar à população da importância de se procurar um médico, da importância de se fazer o exame para ter essa detecção precoce, como a gente falou. E é importante frisar que não é só no mês de novembro, né? Isso é para ser feito, para se marcar, mas que isso tem que ser feito todo ano. Todo ano o paciente precisa procurar atendimento médico para fazer essa avaliação. Campanhas como essa tentam minimizar esse impacto que a gente vê nessa pesquisa do Instituto Lado a Lado, que é impressionante a gente pensar que mais da metade da população nunca fez um exame que é simples, que é barato e que é de fácil acesso. Tanto o toque quanto o PSA é um exame que são exames de fácil acesso. O que a gente precisa então é divulgar. É fazer medidas como essa do Metrópolis que a gente tem feito junto com a Oncologia DOR para conscientizar a população da importância do exame. O senhor concorda, doutor? Concordo plenamente. E um ponto que o homem podia fazer um pacto com ele mesmo, como a gente tem, por exemplo, em janeiro, sempre você tem IPVA, IPTU, o homem coloca um mês para ele fazer essa prevenção, né? Colocar um mês para ele mesmo, olha, em novembro eu vou fazer, em outubro talvez, qualquer mês, colocar, esse mês é o mês que eu vou tirar para mim para eu fazer a prevenção. Porque o homem realmente, como a campanha fala, o homem deve se cuidar. Perfeitamente. Que tipo de impacto a pandemia trouxe em relação ao represamento de consultas e diagnósticos que deixaram de ser feitos no momento em que os hospitais estavam cheios de pacientes de Covid? O impacto realmente foi negativo, né? A gente teve um excesso de pacientes com sintomas respiratórios e com isso a gente já tem dados do Ministério que você teve uma diminuição em cerca de 30% a 35%, claro que isso é diferente em várias regiões do país, mas em geral 30% a 35% na realização de PSA e de cirurgias para câncer de próstata. O impacto ele foi tremendo, né? Primeiro porque, como a gente está dizendo, é uma doença que no início ela é silenciosa, então a pessoa não tem sintoma, ela precisa proativamente procurar os exames de detecção precoce. Segundo, que a gente foi tomado por uma pandemia que assustou todo mundo e que fez com que nós ficássemos bastante preocupados e focados na pandemia e deixado um pouquinho de lado a oncologia. A gente tem um estudo que é interessante, que é um estudo do Reino Unido. O Reino Unido tem um sistema de saúde bastante robusto e que mostra que se estima-se que cerca de há um incremento na mortalidade de câncer na casa de 30% em virtude dessa detecção mais tardia dos tumores. Então isso mostra que agora é a hora de correr atrás do prejuízo, como o Bruno falou. Quem deixou de fazer por conta da pandemia, procurar o atendimento, procurar o médico para fazer e botar em ordem, botar em dia, como o Bruno brincou, do IPVA, do IPTU, colocar em dia o seu exame de detecção precoce. Bem, vamos chegando ao fim de mais uma live hoje. Tivemos a oportunidade de tirar diversas dúvidas sobre cuidados para manter a saúde do homem em dia. O câncer de próstata é um problema grave, porém, quanto mais cedo ele for detectado, maiores são as chances de cura para o paciente. Para isso, os exames de rastreamento para o diagnóstico precoce são tão necessários para quem tem acima dos 45 anos. Gostaria muito de agradecer a participação do Dr. Alisson Borges, radio-oncologista da Oncologia DOR no DF. Muito obrigado, Dr. Alisson. Eu que agradeço a oportunidade. Da mesma forma, quero agradecer também ao médico Bruno Carvalho, oncologista clínico da Oncologia DOR. Muito obrigado, Dr. Bruno, pelos esclarecimentos também. Obrigado, eu que agradeço. E você, é isso mesmo. Quem chegou no meio deste bate-papo e quiser rever toda a conversa que tivemos aqui, basta acessar o YouTube ou o Facebook do portal Metrópolis. Esta live é uma realização do Metrópolis com um oferecimento da Oncologia DOR. Muito obrigado a todos que nos acompanham e até a próxima. Boa noite e tchau, tchau.
Um ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro. Em entrevista ao site Metrópolis, Marcelo admite a participação dele no esquema da rachadinha. Na mesma entrevista ao portal Metrópolis, Marcelo Luiz Nogueira levantou suspeitas. Parabéns pelo bom trabalho de vocês, eu tenho acompanhado. A Metrópole de Portal cresce a olhos vistos. Bem informado é quem acompanha o Metrópole. Cumprimento Metrópolis pelo crescimento. De vez em quando eu vejo notícia do Metrópole em vários grupos de WhatsApp. Um vídeo de uma reunião no Palácio. Foram publicados hoje pelo site Metrópolis. O trabalho do Metrópolis, quero primeiro parabenizar vocês, que vocês estão ajudando bastante a esclarecer a população. E para finalizar, até uma entrevista sua ao portal Metrópolis. Eu queria dar os parabéns para a Lilian, que comanda o Metrópolis, cada vez mais uma fonte obrigatória de informação. O site Metrópolis publicou que Alexandre é filho de Ricardo Silva Marques. Guilherme Amado, onde é esse cara aqui? Metrópolis. Metrópolis, Guilherme Amado.